Romanos capítulo 1, versículos 26 a 32, a Bíblia diz o seguinte: pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim, como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Amém, irmãos? Certinho aí na sua Bíblia? O que a Bíblia ensina sobre esses dois primeiros versículos aí, 26 e 27? Eu li todo o capítulo, o final do capítulo, para você entender o contexto, mas o que é que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade? Versículos 26 e 27 são muito claros. E é interessante que nós possamos analisar isso biblicamente, porque os versículos 26 e 27, como também o finalzinho do capítulo, aí por volta do versículo 32, conhecendo bem o decreto de Deus, Paulo tem em mente, claro, o código, chamado Código de Santidade, que está em Levítico, as leis de Levítico. É o que ele está citando aí. Ele está fazendo um resumo de Levítico, e ele cita uma expressão do livro de Levítico aí, né, praticamente idêntica, só que em outro idioma, mas praticamente idêntica ao que Moisés citou lá atrás, dizendo que essas pessoas são dignas de morte, porque a lei de Israel lá atrás punia tais pecadores com a morte por apedrejamento. Então, por isso que ele diz, dignos de morte, por mais que o Império Romano, naquela altura do campeonato, não desse autorização para matá-los, mas ele diz, são dignos de morte. Lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós falamos de decálogo, quando nós falamos de 10 mandamentos, né, com punições para a morte, quando nós falamos de código de santidade em Levítico, segunda parte dele, com punições para a morte, principalmente questões sexuais, eram punidas com a morte, em tempos de uma outra realidade. Nós temos que tomar muito cuidado em falar disso, porque hoje não é mais crime, né? Aliás, nunca foi, mas agora não é de fato, já foi aprovado pelo Congresso Nacional, não se tornou crime pregar contra a homossexualidade. Os representantes do movimento LGBT tentaram promover uma campanha para que se proibisse a igreja de pregar contra o homossexualismo e, claro, seus derivados, sua visão, sua ideologia. Mas a lei não passou. Nós hoje temos toda a liberdade de pregar e defender a nossa crença, desde que não haja, preste atenção nesse detalhe, discurso de ódio. O que é discurso de ódio? É a gente dizer que tem que realmente maltratar, matar, tem que tratar como se não fosse ser humano. E isso, queridos, nós nunca vamos fazer. Estamos vivendo num tempo, não estamos numa teocracia, estamos numa democracia, né? Então, nós precisamos entender isso, essa diferença, nosso contexto, até porque estamos vivendo num tempo neotestamentário, e o tempo neotestamentário é um tempo em que nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas crentes, não crentes, sejam pessoas de outras religiões. A Bíblia diz para amarmos até os nossos inimigos, até aqueles que nos perseguem. Então hoje no Novo Testamento, época neotestamentária, tempo teologicamente conhecido como pneumatológico, ação do Espírito Santo sobre nós, época do Espírito agindo na igreja, nós não estamos aqui para fazer discurso de ódio, isso tem que ficar muito claro, muito claro. Nós não estamos aqui combatendo
pecadores. Estamos aqui combatendo pecado. Isso está claro para os irmãos? Em nenhum momento, independente do pecado de quem quer que seja, nós não estamos combatendo pecadores, pessoas. Nós estamos combatendo o pecado que as pessoas praticam. E isso vale para qualquer pessoa que quiser andar conosco. Nós não vamos combater você, mas nós vamos combater os seus pecados. E se eu pecar, a igreja vai combater o meu pecado também, me amando, inclusive como seu pastor. Dependendo do pecado, deverei até mesmo deixar de ser o pastor da igreja em exercício. A igreja vai combater o meu pecado e vai me amar se eu pecar, seja qual for o meu pecado. É isso que precisa entender. Tem muita gente querendo pintar um quadro da igreja como se a igreja odiasse os homossexuais. Pelo menos não é isso que eu tenho visto no Brasil, não é a nossa visão batística de ser. Essa não é a nossa visão. Muito pelo contrário. Nós vamos pregar a transformação do ser em Cristo, independente do pecado que essa pessoa tenha. Isso tem que ficar muito claro para vocês e claro para quem nos escuta em casa. A mensagem de hoje tem como título o que a Bíblia ensina a respeito da homossexualidade, mas eu preciso fazer uma introdução aqui de aproximadamente meia hora, antes da gente começar a falar de texto bíblico. Você vai ter que ter muita disposição para voltar aqui domingo que vem de manhã, né? Porque realmente é um tema polêmico, é difícil, só que se amanhã ou depois alguém pegar um pedaço da minha mensagem, botar na internet, eu quero que esteja lá tudo explicado na íntegra para que eu possa mandar para qualquer um. Se você viu a mensagem toda? Não? Dá uma olhadinha no minuto 42 aí, dá uma olhadinha no minuto 10. Você não pegou o detalhe, você só pegou um pedaço. Volta lá, assista todo, porque agora a gente tem que ter essa preocupação. E haja vista aqui também, nós estamos com pessoas aqui no plenário que têm dúvidas. Eu também quero que fique muito claro para você o que nossa igreja pensa sobre isso, porque a doutrina da igreja é minha responsabilidade, e logo é a igreja que pensa, porque eu sou o pastor da igreja. O que a Bíblia ensina? É uma pergunta que está relacionada com coisas importantes, porque está relacionada à opinião de Jesus sobre o que é casamento, ao ensino de Romanos capítulo 1, ao ensino de Gênesis capítulo 19, e a relevância permanente ou não, ou seja, precisamos continuar obedecendo isso ou não dessas leis. Essa questão está relacionada ao significado de algumas palavras gregas debatidas hoje, porque hoje em dia a teologia gay está dizendo o seguinte: ei, mas o que Paulo disse não é bem isso não, aqui não é palavra, não tem nada a ver com homossexualidade não. Então a gente vai ter que discutir isso, por isso que vai demorar. Bem, está relacionado ao comportamento homossexual no mundo antigo, e se a natureza da individualidade e da satisfação pessoal é definida por expressão sexual. Isso é uma outra coisa que a gente precisa entender. A satisfação sexual é de fato expressão sexual quando ela é homossexual? Nós vamos ter que entender isso aqui. Está relacionado ao modo como mudamos, que podemos mudar ou não. Isso também está relacionado. Por quê? Dependendo do evangelho que pregarmos aqui, nós vamos dizer que o homossexual, para ser membro da igreja, vai ter que mudar, ou não. Isso depende de como nós interpretamos os fatos. Isso envolve a vida inteira de pessoas. Por isso que isso é muito importante. E se o seu filho começar a se desenvolver para um caminho homossexual, o que fazer? Isso envolve toda a sua vida, a vida da família. Bem, está relacionada essa questão a temas importantes como amor, santidade, justiça de Deus. Está relacionada às mágoas, esperanças, temores, anseios, deveres e desejos de uma pessoa. Está relacionada à fé, ao arrependimento, ao céu,
e ao inferno, dependendo de como interpretamos isso, de centenas de pessoas. Por 2000 anos a igreja tem focalizado em adorar um Cristo que salva, um Cristo que perdoa, um Cristo que purifica, um Cristo que nos desafia a mudar, que nos transforma, um Cristo que nos convence, nos converte, um Cristo que virá outra vez, inclusive para que tenhamos julgamento. E se, como nos diz o credo dos apóstolos, Jesus Cristo virá outra vez para julgar vivos e mortos, Atos 17, 31, Apocalipse 19, 11 a 21, e se aqueles que se arrependerem de seus pecados e creem, viverão para sempre com Deus em sua nova criação, de acordo com Marcos 1,15, Atos 17, 30, Apocalipse 21, 7 e 21, de 1 a 17, se eles vão viver em sua nova criação por meio da obra expiatória de Cristo na cruz, Isaías 53, de 1 a 12, Romanos 5, de 1 a 21, e se aqueles que não são nascidos de novo, conforme é possível, João 3,5, não creem em Cristo, conforme João 3,18, e não abandonam suas práticas pecaminosas, conforme 1 João 3, 4 a 10, se eles sofrerão punição eterna e a ira justa de Deus no inferno, como diz João 3,36 e 5,29, e se entre os que terão parte no lago de fogo, excluídos do jardim celestial, estão covardes, olha aí Romanos, incrédulos, abomináveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, então, determinar o que é imoralidade sexual conforme a mente de Deus é importantíssimo para a vida da igreja atualmente, como sempre foi. Entenderam isso? Isso está ligado à eternidade das pessoas. Atividade homossexual é um pecado que exige arrependimento, abandono, perdão, ou, no contexto e compromisso corretos, podemos considerar a intimidade sexual homossexual uma bênção digna de ser cultuada e celebrada pela igreja. A infiltração homossexual tem sido mantida, não só na política, e sentida, na educação, em outros meios sociais, mas também nas igrejas evangélicas, várias. Em algumas, os líderes e membros estão confusos, despreparados, sem convicções bíblicas para tratarem do assunto, e alguns pastores não querem pregar sobre essas coisas, justamente com medo de coisas como perder membros, perder frequência, com medo da represália, com medo de serem taxados como homofóbicos, preconceituosos. E alguns não se sentem preparados exegética ou teologicamente para a discussão dos fatores. Na verdade, eu acho que ninguém se sente. Só que um decide por não falar e o outro não consegue se calar. Estamos diante de um quadro difícil no mundo. E o Brasil não fica fora do mundo. E claro, grupos ativistas, aí nós estamos falando de ideologias, grupos ativistas estão se aproveitando da inércia da igreja para infiltrarem seus pensamentos. Então vamos deixar algumas coisas claras aqui. Deixa eu só te contar um negócio, são 32 postulados. Por isso que eu falei que o negócio ia demorar. Vamos deixar algumas coisas claras aqui, são 32 coisas. Primeira, tratarei a Bíblia como palavra de Deus, como um relato da revelação de Deus, inspirado e portador de autoridade, sequencial e totalmente digno de confiança. Amém, meu irmão? É isso mesmo? A Bíblia ainda continua sendo palavra de Deus nesta igreja? Porque se não for, foi um prazer estar com os irmãos, enquanto durou. Palavra de Deus é palavra de Deus, nós não negociamos palavra de Deus.
Segundo, portanto, se a Bíblia é a palavra de Deus, nós não discutimos com Bíblia. Bíblia não foi feita para ser colocada no banco dos réus. Não se coloca Deus nos bancos dos réus. Bíblia foi feita para ser obedecida. Embora haja muito a ser ganho por explorar a homossexualidade pelas lentes da sociologia, da biologia, da pedagogia, da história, da política e da filosofia, meu alvo aqui é muito mais simples: examinar o que a Bíblia tem a dizer, porque isso é que nos interessa como igreja, como servos de Deus. Terceiro, estamos aqui para tratar do assunto antes que a igreja crie um vácuo, como o erro que nós cometemos lá atrás com o G12. Os mais antigos aí se lembram do movimento G12. A igreja não fez nada, o G12 entrou dividindo tudo quanto é igreja aí. Aí depois que vira o rombo, meu Deus, precisamos correr e consertar. Não, não. A gente tem que consertar antes que aconteça. Vamos resolver isso agora. Que fique muito claro para você que queira se tornar membro da primeira igreja batista de Taubaté. O que nós pensamos sobre Romanos 1, 26, 27. Antes que um vácuo, por falta de informação, por falta de clarificação, seja criado. 4, estarei usando pesquisas de extrema confiança. E se você quiser, eu mando a bibliologia para você no WhatsApp. Inclusive, em alguns, existem até os PDFs liberados. Nós analisamos aproximadamente, nessa brincadeira aí, 40 livros. E eu mando os principais para você, se você quiser. Existem especialistas da área hoje tratando essa questão de homossexualidade. Especialistas bíblicos, psicólogos, pastores, pessoas que conhecem muito da área, inclusive cientistas que mexem com genética e tudo mais. Então são livros escritos por médicos cristãos e que trabalham muito bem essa questão, como por exemplo, Nascido Gay é possível? Esse é um livro excelente, você deveria ler. Ok? Quinto, esses dados vão mudar algumas perspectivas, algumas percepções, favorecendo inclusive a Escritura. Sexto, volto a repetir, nós não detestamos homossexuais. Isso tem que ficar muito claro. Nós não estamos aqui para ganhar uma disputa ideológica, apologeticamente, porque não adianta ganhar o debate verbal e criar um clima de ódio. Isso não adianta, isso não leva ninguém a lugar nenhum. A ideia não é essa. Outra coisa, estamos nos preparando cada vez mais para ajudá-lo no que for possível para que Deus transforme realidades, inclusive de que homossexuais deixem seu pecado e possam ser nova criatura. Estamos nos preparando para isso, cada vez mais estudando para que a igreja tenha como ajudar e orientar. Oitavo, não brincamos quando o assunto é casamento e família. Isso para nós é o que há de mais sagrado na vida da igreja. E nós não brincamos com essas coisas. Temos grande responsabilidade quanto a essas questões. Número 9, existem perfis, de famílias que geram mais homossexuais do que outros. Sabia disso? A família brasileira está sendo estudada. E existem elementos que, quando estão presentes, e outros elementos que, quando estão ausentes na vida de uma família, a probabilidade de uma das crianças se tornar homossexual é maior. Isso muda a interpretação dos fatos. Por exemplo, de que criança nasce homossexual. E a pergunta que eu faço aos pais, às mães presentes aqui agora, que têm filhos entre 0 e 20 anos, é esta: vocês estão
sabendo do que vocês podem e não podem fazer? Conhecem esses perfis para que vocês não cometam o erro de criar crianças de uma maneira indevida? Isso foi estudado, está sendo estudado amplamente. Nesse caso da homossexualidade, preste atenção, a psicologia em geral tem se mostrado uma grande inimiga. Por quê? Porque tem levantado a bandeira de uma maneira extrema em favor de que o que o homem tem que fazer é ser feliz e logo tem que buscar aquilo que lhe agrada. Lembrando que eu interpreto a psicologia como algo que pode ajudar, mas como a filosofia, a psicologia não está isenta do seu desserviço. Então, pastor, então o senhor é contra a psicologia? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Existem elementos que um psicólogo tem uma visão muito maior do que nós pastores, porque ele estudou uma etapa, uma situação diferente da vivência humana para poder nos trazer informações sobre isso. Agora, se você vai tratar a homossexualidade, querido, procure um psicólogo cristão, crente, mas crente de verdade, porque o que tem de psicólogo crente meia boca, aliás, qualquer profissão, tem até pastor meia boca, não vai ter psicólogo, que não entende nada de teologia. Aqui na igreja eu trago psicólogos para fazerem parte do grupo de conselheiros, só que primeiro eles vão estudar teologia. Não, mas eu já fiz 5 anos de faculdade de psicologia, não interessa, vai estudar doutrina bíblica agora. Quer aconselhar membros da igreja, tem que conhecer de teologia, tem que conhecer de ética cristã, tem que saber interpretar a Bíblia corretamente. Carmelina está nesse processo aí, já está nos ajudando, está atendendo, está estudando teologia, está entendendo por que nós defendemos as coisas, porque para o mundo aí fora, parece que crente é um monte de tapado, né? Esse pessoal não entende nada. Aí vem ver o que a Bíblia diz e fala assim, agora eu entendi porque que vocês pensam assim. Não é tão simples assim. Ou você acha mesmo que nós vamos pegar um ateu como Freud e colocar aqui no lugar de Jesus Cristo? Você acha que ele teria muito mais para nos dar do que Jesus? Não teria nada a mais para nos dar. 11º, gostamos da sua presença, você que é homossexual. Deixar isso muito claro. Por favor, não fique impactado, você que está em casa, com a minha cara feia, não, ela é feia por natureza. Mas nós gostamos da sua presença. Só nos preocupamos muito mais com aquilo que Deus fará conosco, se nós não pregarmos a verdade, do que com o que você possa achar. Entende o problema? A partir de hoje nunca mais eu volto nessa igreja. Isso nos dói. Mas o pior de tudo é cair nas mãos do Deus vivo para a punição, porque escondeu a verdade. Eu, como pregador, profeta deste tempo, não posso fazer isso. 12, não é o amor que nos governa primariamente aqui, mas a palavra de Deus. E vou explicar por quê. O pessoal fala, não, mas amar é a coisa mais importante do mundo, como é que Deus pode ser contra o amor? O amor então é a base de tudo? Não é, nunca foi. Por que não? Porque um homem aqui, de 60 anos, pode chegar ao meu gabinete e dizer, olha, eu estou apaixonado pela menininha de 12. Eu a amo. E eu a quero. Sexualmente. E aí, pastor? Agora pode? Pois é. Parte da ideologia LGBT vai dizer, não, é isso aí mesmo. Está certo. Amor. Liberdade. Tanto é que essa ideologia promoveu eventos com pessoas nuas na frente de crianças. Está na internet para todo mundo ver. Agora, deixa eu dizer a você que tem um senso comum cristão.
Isso é normal para você, uma pessoa de 60 anos querer se deitar com uma de 12? Uma menina de 12, ou vice-versa? Normal para você? Nem todas as formas de amor são aprovadas pela Bíblia. A Bíblia diz que a mãe não pode se deitar com o filho. A Bíblia diz que a irmã não pode se deitar com o irmão. A Bíblia vai dizer que a mãe não pode nem ficar nua na frente do filho. Então como é que qualquer forma de amor é válida? Não é. Não é o amor que nos dirige aqui. É a palavra de Deus que nos dirige. Porque se for amor, eu posso sentir amor por qualquer coisa. Aí daqui a pouco o camarada entra com o animal e para o animal aí no estacionamento diz: é minha esposa. E aí, está tudo certo? É amor. No Japão, esses dias, uma pessoa não casou com um cachorro? 13. São 30 e poucos. Estamos usando o nosso direito constitucional para pregar, o direito de liberdade religiosa, e não estaremos faltando com a ética, pois estamos dentro da nossa casa. Tem gente que pode dizer: posso, estou falando um negócio desse? Estou falando da minha igreja, estou falando para o meu povo. Você que está em casa aí, não concorda, não quer ouvir, desliga esse negócio. Estou pregando para as minhas ovelhas, é minha função. Não é obrigado a ouvir. Mas você que é minha ovelha, você tem o direito de saber o que pensamos, o que a Bíblia diz sobre esse negócio. Uma coisa que eu aprendi desde cedo como pastor é que eu não tenho que querer ser popular. O discurso foi duro demais, não dá para você. Foi um prazer, querido, valeu. Eu vou fazer o quê? Não foi isso que Jesus fez? Virou para os 12 e disse: vocês não querem ir também não? Porque o meu compromisso, em primeiro lugar, é com a palavra de Deus, depois é que é com você. 14. Há 3 tipos de pessoas aqui, quanto a essa ideologia de gênero. Os convictos de que é pecado. Pastor, para mim o senhor não precisava nem pregar isso aí. Porque eu tenho certeza, acabou, para mim não tem conversa, é pecado, eu nunca vou aceitar e acabou. Bem, há aqueles que estão confusos. Pastor, de fato eu não sei o que pensar, porque eu ainda estou no meio desse negócio, é ou não é? Tem gente matando homossexual, botando fogo. São 2 coisas bem diferentes. E eu quero ser útil para você que ainda tem dúvida. E fomentar a teologia daquele que está certo, ainda mais. Sabe que a coisa é pecado. 15. Realmente, como pastor, eu estou preocupado com nossas crianças. E estou preocupado em querer protegê-los do juízo de Deus. Deus não me deu apenas vocês para pastorear. As crianças que estão lá no culto infantil também são minhas ovelhas. Estão num mundo onde as pessoas estão dizendo que tudo é normal, que tudo pode, e que no final das contas Deus aceita tudo. Então eu estou preocupado com isso. E cada vez mais nós vamos ter mais homossexuais presentes. Por quê? Porque cada vez mais propaganda é feita. 16, guarde esse dado. A ausência do pai é catastrófica na vida dos meninos, principalmente quando a mãe é super protetora. Então você que é pai, faça de tudo para estar presente, dos 0 até os 18, 20 anos na vida do seu filho. Se fizer o trabalho bem feito aí, você vai precisar consertar pouco depois dos 20. Mas esteja presente, porque as pesquisas indicam que a homossexualidade é muito maior quando o pai é completamente ausente, casado ou não com a mãe. E a mãe super protetora. Menino tem que ralar, tem que quebrar dente, tem.
Menino tem que receber reprimenda. Ei, não pode. Ah, mas vai traumatizar. Está maluco que vai traumatizar? Não pode brincar com boneca. Que negócio é esse? Aí depois não vai chorar. Dá uma bola para o garoto, mas não dá uma bola arco-íris, não, de cor de arco-íris, não, pô. Dá uma bola masculina para o menino. Chega junto, não cria igual menina, porque depois vai dar B.O. Estou falando de pesquisas. Pega os livros, vai estudar, você vai ver. 17. Quando o pai reafirma a masculinidade do menino, o pai, as probabilidades caem de se ter um filho homossexual. Isso é comprovado cientificamente. Pai tem que fazer aquele papel. Ei, isso não é coisa de homem não, rapaz. Isso tem que acontecer. O pai tem que estar presente para mostrar como é que é ser homem. E olha, quando ele faz isso cientificamente, manda para você toda a bibliografia, se você estiver disposto a ler. Quando o pai está presente, a homossexualidade até da menina diminui. A probabilidade. 18. Casais que vivem bem têm menor probabilidade de desenvolver homossexuais na prole. Pegou o detalhe? Não. Família ajustada. 19. A idade mais perigosa para a mudança das preferências sexuais é a idade de 12 anos. 20. Uma mãe estilo general é catastrófica para a sexualidade tanto de meninos quanto de meninas. Gente, esposa foi feita para ser fraterna, gente. Esposa foi feita para desenvolver piedade. Esposa tem que ser mulher, não pode ser homem. E olha que eu não tenho visão contrária a nada de mulher na igreja. Para mim, só não foi chamada para ser pastora. O restante, querido, pode pregar, pode dar aula, essa palhaçada aí de que não pode, mulher não pode fazer nada. Você está maluco? Igreja de Jerusalém, pouco tempo depois dos apóstolos, tinha 40 diaconisas. Está na história. Os apóstolos e os subapóstolos não entenderam isso dessa forma. Esse pessoal quer pegar um texto hoje, tirar da cultura do texto e trazer para dentro da situação brasileira. Então eu tenho uma visão, olha, louvo a Deus pela vida das mulheres na igreja. Se não fossem elas, eu estava perdido. Porque o nosso mundo hoje é trabalhado para que o homem não tenha tempo para Deus. O cara tem que ter um compromisso muito grande com Deus para aparecer na igreja. E mesmo assim, geralmente esse cara não faz uma oração em casa, ele não faz um culto infantil, ou seja, o cara chega em casa tão esgotado que ele não quer saber de nada. Que o mundo gira dessa forma. E muitas vezes é a mulher que tem que assumir a casa. É ela que tem que brigar, porque o marido, não, eu fico fora o dia inteiro. Aí eu vou chegar em casa, vou brigar com as crianças. Briga você, meu irmão, você não sabe o que você está fazendo. Assuma o seu papel de pai. Porque quando a mulher tem que se tornar um general, a homossexualidade vai para as alturas. E a Bíblia já fala disso, né? A mulher não está ali para liderar a missão, ela está em submissão. Ela é líder também, mas ela está em submissão. Não em missão. 21. O abuso sexual na vida das meninas é um fator seríssimo, preste atenção. 22% das homossexuais foram abusadas, enquanto que só 1% das suas irmãs heterossexuais declarou abuso. Percebeu a discrepância? Ou não? 22% das mulheres homossexuais
relatam que foram abusadas na infância. Enquanto que suas irmãs, criadas no mesmo ambiente, pelos mesmos pais, que não sofreram abuso sexual, só tem 1% que não sofreu, de homossexuais. 22 para 1%, a diferença é muito grande. Agora, pasmem, dos homens, 46% dos homossexuais relataram abuso sexual, contra apenas 7% dos que não foram abusados e são dentro da mesma família. 46 para 7, são quase 40% de dado. E é por isso que eu vou pedir uma coisa para você: fique de olho na sua criança. Aprendeu a falar, você já tem que passar para ela o que pode e o que não pode. Existem vídeos na internet ensinando como lidar com cada idade. Faça isso, procure uma psicóloga, um psicólogo da sua confiança, uma pessoa crente. Como é que eu converso com a minha criança? Como é que eu falo com ela sobre isso? Está vendo, gente? Eu sou integracionista, sou mesmo. Eu não vejo problema na psicologia em nos ajudar, até porque eu vejo a psicologia como uma área clínica. O problema da psicologia é o seu desconhecimento quanto às questões espirituais. E aí o crente hoje, qualquer coisinha que ele tem, vai procurar psicólogo. Você tem que saber fazer essa distinção. Eu estou com um problema emocional ou é um problema espiritual? Você tem que saber fazer essa distinção. Porque não adianta ir tratar pecado com psicólogo. O psicólogo bobear, vai passar a mão na sua cabeça e vai falar, está certo. E aí a sua vida com Deus, como é que fica? Agora, também não adianta nós pastores querermos tratar esquizofrenia, transtornos obsessivos. Não adianta. Nós não vamos conseguir, nós não temos preparo para isso. Podemos orar? Podemos. Podemos pedir a Deus que cure? Podemos, mas tratar é outra questão. 23, outra grande descoberta, preste atenção, é que 68% dos meninos e 38% das meninas só se declararam homossexuais depois do primeiro abuso. Fique de olho na sua criança. Vou pedir a você encarecidamente, nossa igreja está crescendo. Estamos no meio da pandemia, olha esse culto da manhã. Se tivesse todo mundo liberado, não tinha lugar para você sentar aqui. Cuidado. Tem muita gente em nosso meio que a gente não sabe quem é. Tem muito lugar nessa igreja que se abusa de uma criança e ninguém vê. Você precisa colocar a sua criança junto de você. Liberou lá para o Ministério Infantil, você pode ficar tranquilo. Claro, 100% de garantias. Ninguém dá, a gente não tem como dar, mas as pessoas que estão lá cuidando da sua criança são as pessoas mais confiáveis desta igreja. Você pode perceber que não tem homem sozinho em sala com criança. Não vai encontrar isso. Se ele estiver lá dando aula, tem uma mulher junto com ele lá, tem uma irmã junto com ele. Por isso que a gente não deixa ninguém dar aula sozinho para criança. Sexo masculino. Que a gente sabe que os abusadores, 99% são homens. Então, coloque, cuide, procure saber, examine sua criança. Não é para ficar igual um louco, não, mas tem que tomar cuidado. E não é só por causa de homossexualidade, não, tá, gente? O abuso sexual gera uma série de problemas. Você não tem noção. Meninos com transtorno de identidade de gênero se recuperam mais facilmente que meninas. 24. 80% dos meninos desistem da homossexualidade antes da fase adulta, contra apenas 50% das meninas. 25. Já os casos de homossexualidade por anos, onde a homossexualidade já se estabelece por décadas, as mulheres, depois de muito tempo na homossexualidade, tendem a vencer com mais facilidade. 37% contra 11% dos homens.
Dos casos estudados, os que deixaram a homossexualidade relataram que 48% conseguiram através de ajuda psicológica. Claro, até porque pastores não são tão socialmente procurados como a psicologia, que é global. Pastores envolvem religião. Então, como protestantes são minoria, automaticamente o cara não tem nem acesso a um pastor. 48% conseguiram através de ajuda psicológica. 25% conseguiram através de ajuda pastoral. E 5% com ajuda psiquiátrica. 27. Todo ser humano é livre para se tornar homossexual. Contudo, semelhantemente, do mesmo modo, todo ser humano também é livre para deixar de ser homossexual. Então pare de pegar, você que está aí escutando esse negócio, no pé da igreja, por querer recuperar homossexuais. Porque o camarada, se ele é livre para ser, ele também é livre para deixar de ser. E qual é o problema disso? Não pode? É só o homossexual que uma vez o homossexual tem que morrer homossexual? 28. Preste atenção no detalhe, ele é importante. A homossexualidade não é uma patologia mental, mas entendemos que é uma doença espiritual, teologicamente falando. E aí acabou, teologicamente falando, é pela análise da Escritura. Ah, mas a sociologia, não interessa a sociologia, não quero saber da sociologia, se ela diz que não é. O importante é o que Deus diz. Ah, mas a psicologia não interessa, a filosofia não importa. Teologicamente, é patologia espiritual, doença espiritual, e precisa ser curada. E só Jesus Cristo cura. Se é espiritual, Jesus Cristo cura. 29. Homossexuais morrem mais cedo, e o resultado é por conta da sua promiscuidade. Só isso aqui. Gente, é que eu não quero estar lendo livro aqui toda hora. Já pensou se eu fosse botar bibliografia em tudo isso aqui? Nós íamos sair daqui 1h da tarde. Mas isso aqui é dado de pesquisa e eu mando tudo para você. Homossexuais morrem mais cedo devido à promiscuidade. 30. Eles são abusivamente mais infiéis nos seus relacionamentos do que heterossexuais. 31. A homossexualidade aumenta demais quando há propaganda favorável, pró-homossexualidade, luta por direitos dos homossexuais. E 30. Talvez um dos detalhes mais importantes até agora. 32, perdão. A questão não é genética, porque senão nós não teríamos gêmeos onde um é homossexual e o outro não é. E é o que mais temos, no caso dos gêmeos. É um percentual muito pequeno, onde nós temos 2 gêmeos homossexuais. Está na casa dos quase 90% o caso de um ser hétero e o outro ser homossexual. Isso significa que ninguém nasce homossexual. A prova é ao contrário. Porque senão os dois teriam que ser sempre homossexuais ou sempre heterossexuais. Nunca um para um lado, o outro para o outro. Isso evidencia de que a questão é de escolha. Pastor, mas eu vejo criança desde pequenininho já nascendo com trejeito, né? Já nasce, eu tenho um primo assim. Molequinho desde o princípio era diferente. Diferente na ação masculina, diferente. E hoje ele é homossexual. Como é que é isso, professor? Como é que explica isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. O pecado, quando entrou na humanidade, ele deturpou tudo. Da mesma forma que você tem um animal lá fora no campo, nascendo com um defeito, você tem também um ser humano nascendo com dificuldades, com defeito, com uma necessidade especial, com alguma anomalia cerebral. Você tem pessoas.
A criação foi afetada pelo pecado. E pessoas nascem afetadas de várias maneiras. Várias maneiras. Você vê uma criança, por exemplo, com 4 anos de idade, 3 anos de idade, com síndrome do pânico, um problema emocional grave. Como é que isso acontece? Porque isso aqui não funciona mais 100% não. A cabeça não é como deveria ser. O corpo sofre as marcas do pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção. A espiritualidade também. Você vê uma criança de 1 ano e meio inventar uma mentira, 2 anos. Como é que ela faz isso? Ninguém nunca ensinou, aqui só fala a verdade. Por quê? Porque espiritualmente nós também estamos inclinados para a maldade, para a promiscuidade. Você vê a garotinha com 2 anos de idade tentando, já quer aparecer, quer ser, porque já tem inclinação. Então, inclinação vai ter mesmo, porque o pecado chega até nós por hereditariedade. Sua criancinha já nasce com a mancha do pecado e a inclinação para pecar, só que ela não sabe. Por isso que ela é inocente, porque ela ainda não sabe o que é pecado, ela não tem concepções do que é certo e o que é errado, mas ela já tem inclinação. E quando ela fizer isso, conscientemente, poxa, agora eu sei o que eu estou fazendo, isso é errado, mas eu vou fazer assim mesmo, pum. Ela é pecadora e perdida, agora ela vai precisar de salvação. Isso eu não vou nem entrar na gama do debate se a criança é salva ou não é salva no período da inocência. Isso é uma outra discussão. Agora, só para você entender, a partir dali está decretado o pecado dela, porque ela decidiu pecar, sabendo o que era. Entendeu isso? Qualquer criança pode desenvolver qualquer pecado, mesmo sem saber o que é pecado. E é por isso que a figura do pai crente, de sentar a criança no colo e falar para ele da lei de Deus. Vamos conversar aqui sobre Bíblia. Olha, o que você fez não está certo. Isso é muito importante. Até aí tudo bem, nobres? Já fiz a introdução da mensagem que eu vou pregar domingo que vem. Só lembrando a você que a minha pesquisa reuniu dados de 61 pesquisas diferentes, resultado de mais de 150 especialistas por todo o mundo, dos 2 lados do conflito ideológico. Foram mais de 40 obras pesquisadas. E na semana que vem, nós vamos aprender um pouco mais sobre o que Paulo quis dizer. Deixamos claro a visão desta igreja em relação à homossexualidade para você. Como entendemos as coisas. Semana que vem nós vamos analisar textos bíblicos. Os 3 principais textos bíblicos que falam da homossexualidade na Bíblia. Vamos analisar um por um aqui, no seu grego, no seu hebraico, para a gente saber se o que está lá no texto é homossexualidade mesmo, ou se é alguma coisa diferente disso. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo aquilo que entendemos até agora, por podermos aprender da Tua Palavra, e pedimos-Te que abençoes a nossa missão aqui, como Igreja do Senhor, de proclamar a verdade, defender os postulados da Tua Palavra. Nós cumpramos o nosso papel, esse é o nosso desejo, e que em nome de Jesus, abençoe-os a Deus, a todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que podem nesse momento pensar sobre a Escritura, concatenar, entender, que Tu estejas nos enviando mesmo homossexuais que queiram mudar de vida, que queiram seguir o caminho do Senhor, não só homossexuais, mas adúlteros, qualquer que tenha suas dificuldades sexuais, os pedófilos, prostitutas, qualquer que tenha dificuldade, aqueles que se envolvem, ó Deus, com pornografia, pessoas que tenham dificuldades nessa área, que nós possamos como igreja ajudar, para que o ser humano que queira ser teu servo, possa ter a vida transformada, inclusive moralmente falando. Abençoe isso. Nós possamos como igreja amar, adotar, discipular, orientar, para que pessoas possam mudar. Esse é o nosso desejo, não só
pessoas com problemas na área sexual, mas qualquer tipo, ó Deus, de pessoa que queira se entregar ao Senhor e ter a vida completamente transformada. Nós te pedimos isso, uses a tua igreja como um canal de bênção, de amor, mas acima de tudo, como um canal compromissado com a tua palavra. Abençoes a batalha de cada um, a luta de cada um, para vencer os seus próprios pecados, porque aqui, Senhor, todos nós somos pecadores. A diferença é que alguns estão lutando contra os seus pecados e outros se entregam a eles. Um servo do Senhor jamais se entrega. Ele vai lutar até o último dia de vida para realizar a tua vontade. Nós oramos. Transforme, ó Deus, a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.